A mensagem aqui na Novo Tempo Portugal é sempre extraída da Palavra de Deus e hoje eu gostava de o levar, a si e a todos aqueles que nos acompanham, aos tempos de Neemias. Creio que todos nós nos lembramos de quem era Neemias. Ele foi um líder judeu, um reformador espiritual, mas também um administrador do período pós-exílio. Neemias ficou conhecido sobretudo por ter reconstruído os muros de Jerusalém após o exílio babilónico. Enquanto permaneceu no reino do rei Artaxerxes, ele foi copeiro do rei. E ser copeiro naquele tempo era uma atividade de grande responsabilidade, porque antes de servir o vinho do rei, ou servir o vinho ao rei, o copeiro tinha de provar esse mesmo vinho. Portanto, normalmente, rei e copeiro eram duas pessoas que se conheciam muito bem e onde havia muita empatia. Neemias, se formos ao capítulo 1 da nossa Bíblia e pudermos ler os versículos 2 e 3, Neemias capítulo 1, versículos 2 e 3, diz-nos que Unani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. E eu perguntei-lhe pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles responderam-me, os que sobreviveram ao cativeiro foram ou estão em grande miséria e desprezo, lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. As notícias que Neemias recebeu não eram nada abonatórias. A desgraça, a falta de saúde, a falta de condições, mesmo de segurança, tudo estava comprometido, tudo estava colocado em causa. E por isso Neemias não ficou indiferente perante as notícias que um dos seus irmãos lhe trouxera. Diz ainda no versículo 1, capítulo 4, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Este profeta trabalhava numa terra estranha, junto de um rei que não era o seu, por mais que ele tentasse esconder a sua preocupação ou mesmo a sua tristeza, era muito difícil, sobretudo junto do rei. Diz-nos a Bíblia que um dia, enquanto servia o rei perguntou-lhe: por que está o teu rosto triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Então eu tive muito medo. Neemias raramente se apresentava triste diante do rei. Pelo contrário, o rei sentia-se tão bem com a presença de Neemias que naqueles dias reparou que algo estranho se passava e era algo bem visível. Alguma coisa não estava bem. E Neemias, não conseguindo esconder, resolveu abrir o seu coração perante o rei e diz-nos a Bíblia que ele teve medo. Medo porque o rei poderia ter uma atitude que lhe causasse ainda maior sofrimento. Mas agora, descoberto o seu estado, não teve outra alternativa e abriu o seu coração. E nós podemos ler no capítulo 2 de Neemias, no versículo 3, então disse eu ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo. É fácil de perceber o coração de Neemias e porque é que ele estava triste. Por duas razões. A primeira delas, a sua cidade estava devastada. O seu povo estava em grande miséria e em grande desprezo. A segunda é que ele sentia que o seu Deus era também motivo de gozo. Muitos troçavam dizendo que o Deus dos israelitas não tinha força suficiente, que já não era capaz de reerguer a cidade. Perante o rei, Neemias enche-se de coragem e faz-lhe dois pedidos. Se lermos no capítulo 2, versículo 5, diz que o primeiro pedido foi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir a Judá, à cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a restitua. E se formos ao versículo 7 deste mesmo capítulo 2, diz que se for do teu agrado, que providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar
a Judá. O foco de Neemias estava claramente nas coisas relacionadas com o seu Deus. A sua atenção estava depositada somente em Deus. Afinal, a casa de Deus estava destruída, o povo estava na miséria. A menina do olho de Deus era agora presa fácil para os inimigos. E, portanto, era necessário pensar, era necessário sonhar e concretizar esse mesmo sonho, o sonho de reconstruir as muralhas da cidade. Havia muita gente que, sabendo do sonho de Neemias, quiseram destruir e até minar aqueles que viviam perto de Neemias. Por exemplo, se formos ao capítulo 2, versículo 10, diz-nos que quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Mas sabem, o sonho de Neemias não era apenas reconstruir as muralhas e também a cidade. Ele queria mais. Ele queria igualmente reconstruir um povo. Apesar de toda a contestação e de todo o ruído à sua volta, Neemias avançou porque a sua aventura de fé passava por reconstruir um lugar onde Deus fosse adorado, onde Deus, o Criador, fosse procurado por todos. E se formos ao capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, nós podemos ver claramente que diz que quando ele chegou a Jerusalém, depois de 3 dias de viagem, levantou-se e ainda de noite saiu com alguns dos seus homens e disse ele: eu não disse a ninguém o que o meu Deus colocara no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei nenhum animal a não ser aquele que eu montava. Esta é uma experiência extraordinária. Uma experiência de alguém totalmente guiado por Deus, fazendo todas as coisas ao ritmo de Deus e deixando que Deus lhe mostrasse como é que estava aquele lugar. E vejam, a primeira coisa que Deus faz com Neemias é mostrar-lhe o estado da cidade e a obra que era necessário fazer. Deus não escondeu as dificuldades, mas levou-o a perceber que aquela obra não seria dele, de Neemias, mas do próprio Deus. Porém, Deus não iria fazer nenhuma reconstrução sem o empenho daquele homem, de Neemias, e ao mesmo tempo do povo, de todo o povo. E por isso, no capítulo 2, versículo 17, nós podemos ler que Neemias disse ao povo: vede a triste situação em que nós estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. E ele não fica por aqui. O profeta que estava a ser destemido vai revelar também ao povo aquilo que Deus já lhe tinha mostrado. No versículo 18 do capítulo 2 diz: contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa para comigo e lhes relatei também as palavras do rei. Sabe qual é a diferença deste homem de Deus, de Neemias, e muitas vezes a nossa posição face às nossas muitas dificuldades? A diferença é que Neemias estava cheio do Senhor. Ele não vivia apenas convicto de que era da vontade de Deus reconstruir aquela terra. Neemias estava completamente certo de que aquela era uma obra que Deus queria e que todos deviam participar. E agora vejam a resposta do povo. Porque a resposta do povo é extraordinária. Disse o povo: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa obra. O sonho de Neemias passou a ser, igualmente, o sonho de um povo. De um povo que vivia em grande aflição, vivia em vergonha na província. E, prezados amigos, quando nós nos envolvemos na construção daquilo que é a missão que Deus nos confiou, quando nós nos envolvemos no projeto de Deus para com todos aqueles à nossa volta, essa é a boa obra que devemos realizar. Não há nenhuma outra, mesmo aquelas que são pessoais e que nós gostamos tanto, serão melhores ou dar-nos-ão maior felicidade
do que aquela que é fazermos a construção de uma igreja ou da missão que Deus nos dá. Neemias foi inspirado por Deus e conduzido pelo céu, e quando ele falou com convicção, com certeza, e o povo aceitou o desafio. Como é isto possível? Afinal de contas, qual foi o segredo de Neemias para ter esta postura? Não estar apenas convicto, mas verdadeiramente certo da vitória, a ponto de passar essa certeza ao povo. Sabem, a história de Neemias é extraordinária porque começa com este homem a jejuar e a orar. Não apenas para que pudesse construir a sua cidade, mas que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes, que ele fosse colaborante e pudesse apoiar o seu projeto. Mas voltemos a Neemias, porque hoje nós, o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, temos de copiar esta fórmula. A fórmula que Neemias usou, mas também que os nossos irmãos usaram naquele tempo. Se formos a Neemias capítulo 4, para lermos o versículo 6, nós vamos encontrar aqui uma passagem muito interessante. Diz, assim construímos o muro até à metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Noutras versões da Bíblia, nós encontramos que o povo tinha o coração para o trabalho. Nós necessitamos todos de ter o nosso coração para o trabalho de Deus. Agora já não era apenas um homem, já não era apenas um profeta, Neemias, que lutava com Deus. Agora era também todo um povo que lutava com Deus. E quando vamos ao capítulo 4, versículo 9 de Neemias, nós podemos ler: nós, porém, nós, o povo, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Há uma coisa extraordinária que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, em toda a Escritura Sagrada. Deus não chama apenas algumas pessoas. Deus chama-nos a todos. Até mesmo aqueles que hoje estão, por exemplo, doentes ou com dificuldades por causa da sua idade ou da sua mobilidade ou por outra razão qualquer. Afinal, orar, suplicar a Deus por capacitação, dispensar parte dos nossos recursos financeiros, tudo pode ser feito. E Deus agrada-se da nossa entrega. Há uma outra curiosidade extremamente interessante que nós encontramos neste episódio, que é resultante desta aventura de Neemias. Aquilo que no início da caminhada de Neemias parecia impossível, que era reerguer os muros e todo o espaço em Jerusalém, diz no capítulo 6, versículo 15, que o muro foi concluído no 25º mês de Elul, ou seja, em apenas 52 dias. E nós podemos perguntar, como é que foi possível dar-se assim uma construção tão rápida e ao mesmo tempo tão extraordinária? Porque todos estavam focados na missão. Porque quando tiveram necessidade de orar, porque perceberam a necessidade de se prepararem para Jesus atuar no meio deles. Nós vivemos hoje tempos difíceis, tempos de verdadeira insegurança. Olhamos para a frente e o nosso horizonte mostra-se sombrio. O mundo está em conflito e tudo à nossa volta demonstra que os tempos que vivemos são de muita instabilidade. Por outro lado, todo aquele que deseja crescer em Cristo vai encontrar ao longo da sua vida lutas sérias e, de certo modo, lutas prolongadas. Neemias encontrou muitas dificuldades, forças que se opuseram ao caminho do progresso, porém, a sua confiança estava no Senhor. A nossa confiança tem de estar claramente na cruz de um Salvador que veio a este mundo para pagar a nossa libertação.
a sua promessa para nós hoje, a promessa de Deus para nós hoje, à semelhança daquilo que foi com Neemias, é precisamente a mesma. Nunca te deixarei, nem te desampararei, porque estou contigo todos os dias, até ao confim dos séculos. Viva nesta certeza. Ore a Deus. Siga pela mesma estrada que Neemias percorreu e seja um exemplo para todos aqueles que estão à sua volta. Deus quer usá-lo para reconstruir a sua igreja. E se der a mão a Jesus, por meio de si, Deus fará uma reconstrução rápida e poderosa. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério nestes tempos finais da história universal.